Olá, um ótimo dia para você. A partir de agora você fica por dentro do que rola no meio esportivo. É o Giro do Esporte pintando na telinha da TV Educativa Brasil Pantanal. Confira os destaques desta segunda-feira, 16 de junho de 2014. Terminou neste domingo a etapa estadual do vôlei de praia, em disputa as categorias sub-18, sub-21 e adulta. Goiânia leva melhor na terceira etapa do Centro-Oeste de rugby feminino. E os principais jogos pela Copa do Mundo, Argentina e Bósnia têm recorde de público no Maracanã, 74.738 torcedores. E daqui a pouquinho tem Alemanha e Portugal na Arena Fonte Nova, em Salvador. Jogão, hein? Já a seleção brasileira se prepara para enfrentar o México amanhã em Fortaleza. Os detalhes agora, porque o Giro do Esporte está apenas começando. Uma caravana de torcedores chilenos formada por 150 veículos passou por Mato Grosso do Sul com destino a Cuiabá, uma das cidades sedes dos Jogos da Copa do Mundo. Os mais de 1.000 chilenos foram ao estado vizinho acompanhar, bem de pertinho, a vitória do Chile sobre a Austrália por 3-1. Os torcedores chilenos percorreram aproximadamente 2.600 quilômetros de Santiago até Dourados, a primeira parada no Brasil antes de chegarem a Cuiabá, cidade que marcou a estreia vitoriosa do país vizinho na Copa. A comitiva dos chilenos é formada por cerca de 150 veículos. Para evitar acidentes, a polícia se preocupou em orientar os motoristas que iriam percorrer mais 912 quilômetros pela BR-163 até Cuiabá. Qualquer acidente pode atrapalhar a fiesta de vocês e nós não queremos isso. Entre os torcedores, não faltaram empolgação e energia para vibrar ainda na estrada pelo Chile na Copa. Pô, muito bacana, animada essa torcida do Chile, hein? Com a gente aqui no estúdio, o locutor esportivo Arthur Mário. Bom dia, Arthur. Gostou desses primeiros jogos pela Copa? Bom dia, Eva Queijana. Eu gostei muito, né? Destaque para talentos individuais, espaço para a gente conhecer novamente a Laranja Mecânica, o carrossel holandês, que jogo, deu um hein? show de bola, né? Tudo isso para a gente comentar hoje aí. Com a gente também o ex-jogador, ex-treinador, sabe tudo de futebol, Amarildo Carvalho. Bom dia, bem-vindo mais uma vez ao Giro. Gostou também do que viu na Copa até agora? Bom dia, Eva, bom dia a todos. Gostei, ótimo. Para mim, como disse a tua, a Holanda está mandando, né? Espero ver hoje Portugal também, ver como sai a Alemanha. Mas, por enquanto, se a Holanda continuar assim, dificilmente tira esse título dela. Tá certo. E com a gente também a opinião feminina do esporte, né? A jornalista Laura Contar. Seja bem-vinda ao Giro. Bom dia, Laura. Bom dia, Eva. Bom dia a todos. Copa do Mundo tá dando zebra em algumas coisas, né? Mas acho que todo mundo ficou feliz em ver a Espanha apanhando, né? Acho que é meio unânime a felicidade disso. Vamos comentar. E com a gente também, né? Hoje na parte musical, Celito Espítulo, que trabalha junto com a Laura, né? No Estúdio 104, e hoje dando uma canjinha com a gente. Tudo bem? Eva Regina, muito obrigado pelo convite. Estou muito contente de estar aqui. Achei que não ia viver para ver uma Copa do Mundo no Brasil. Estou muito feliz, assim, acho que está o maior barato a Copa aqui no Brasil. E queria dizer mais uma coisa que eu sempre tive vontade de dizer de público, de estar aqui na presença de um ídolo meu no futebol, um cracaço do Amarildo. Hoje muito se fala em Davi Luiz, mas quem viu esse homem jogar bola, jogava muito, hein, Regina? Barbaridade. Tá certo. E gostou dessa primeira impressão de Copa, desses primeiros jogos? Para você também concorda com o Amarildo que o jogão foi a Holanda contra a Espanha? Realmente foi um jogaço o jogo com a Espanha. Mas a Espanha, o caminho das pedras, o Brasil da Copa das Confederações já tinha mostrado para todo mundo como é que é, né? É fazer a pressão na saída de bola dos dois craques deles lá, que já não tem mais muita perna, o Xavi principalmente. Você dominou ali, você entra fácil na defesa deles.
Lembrando que você, telespectador, participa com a gente desse bate-papo. Pode ligar aqui, 3318-3839, 3318-3839, ou através da nossa página no Facebook, Giro do Esporte MS. Só uma rápida passada pela estreia da seleção brasileira, Arthur Mário, Amarildo. Gostaram do que viu? Acho que passou aquela pressão de estreia, né? Olha, o Brasil na estreia, e sempre em estreia de Copa do Mundo, não só o Brasil, praticamente todas as seleções, né? Vão começar a ter as segundas partidas já a partir de amanhã. Hoje ainda temos seleções fazendo a sua estreia na primeira rodada na Copa. Claro que o futebol brasileiro da atualidade, nos clubes e na seleção, não é aquele futebol brasileiro bem lembrado pelo Celito, né? Quer dizer, o Amarildo, se ele estivesse hoje no Porto, né? Nossa. Se ele estivesse no Palmeiras hoje, com certeza, com a canhotinha dele diferenciada, poucos zagueiros com aquele nível que o Amarildo apresentava. Difícil um canhotinha na quarta zaga e com um chute forte, né? Quer dizer, mas só que o Amarildo, ele tinha quem? Na seleção, né? Ele tinha Oscar, ele tinha Luizinho. Era difícil, o nível era muito, muito acima. Então, Eva, a minha expectativa é para o segundo jogo. E esse segundo jogo, tomara que a seleção brasileira possa, né, já relaxada, tal, depois da estreia, reencontrar um melhor futebol, né? Individualmente, quem que nós temos, né? A expectativa era o Oscar, era o Neymar, Fred não apareceu. E pouca gente falou que as dimensões do Itaquerão, que lá foi reduzido, né? Um estádio pequeno, um gramado pequeno, infelizmente, né? O jogo de ontem no Maracanã, poxa. Recorde de público, olha, né? Recorde de público. Outra coisa, a bola rola muito mais. No Itaquerão, o Fred ficava... Ele era o queijo e era o mussarela e a mortadela entre os zagueiros da Croácia. Amanhã, eu creio que no Castelão, um gramado de dimensões maiores, o futebol do Fred vai aparecer, ele vai servir melhor a seleção. E o México, né, pra gente falar um pouquinho, porque eu tô com esse México entalado na garganta em Wembley em 2012, eu estava lá, né? Arthur, perdemos. As dimensões dos campos, elas não são padrão? Tem mínimo e máximo, né? A FIFA dá liberdade. 68? Olha, a FIFA dá liberdade, né? Tem o tamanho mínimo e o máximo, né? O nosso Morenão então é o máximo, né? Tem diferença mesmo. Tem diferença, ele tá querendo espremido. Mesmo com a Copa. Eu achei que todos tivessem 105 por 68. Não, infelizmente não. Existe, né, um mínimo e um máximo. Agora, Amarildo, você mudaria alguma coisa para enfrentar o México amanhã? Não, nada. Eu acho que o Luiz Felipe está certo o que está fazendo, como sempre, né? Mantendo esse conjunto, já que a equipe está, vai se entrosar mais. Lógico, tem alguns jogadores que têm que melhorar mais as nossas laterais, um exemplo, né? Tem que melhorar bastante, que apoia muito, não tem cobertura. Então tem que pensar em tudo isso. Mas quanto o México, vai ser diferente, pode ter certeza. O Brasil acho que vai jogar melhor. O México, apesar de ser uma equipe melhor do que a Croácia, mas o Brasil vai jogar melhor pelo entrosamento e saiu aquela pressão, aquele peso de cima das costas do jogador de ser estreia. Porque uma estreia pesa muito, as pernas pesam e fica difícil. Mas agora acho que vai ser o placar, eu falei 3-1 no outro jogo e vai ser o mesmo placar, 3-1. 3-1 você acha também? Com certeza. E você, Laura, mudaria alguma coisa para enfrentar o México amanhã? Na verdade, eu não mudaria, porque eu penso que o que o Felipão tem na mão mesmo é quem está no campo, quem jogou contra a Croácia. Eu não vejo muita coisa no banco. Né? Você não vê muitas chances de mudança ali? Não vejo, assim, por exemplo, o Hulk mesmo, achei que não apareceu tanto na partida. Né? O Fred, como o Arthur falou também, não apareceu, cavou um pênalti ali, né? Bem cavado mesmo, né? Dá pra ator já. Né? E aí a gente não pode falar, porque nas outras seleções também houve. Acho que contra o México é um pouquinho mais encardido. Né? Não é como a Argentina, mas acho um timinho encardido também para enfrentar. Um bom time, não desmerecendo, mas um pouco mais encardido. Acho que o que o Felipão colocou em quadra contra a Croácia é o que ele tem. Naquela Copa de 86, né, que foi no México, os mexicanos todos torciam para o Brasil, né? Lógico, quando não era a seleção deles em campo, mas eles têm esse lance, né, de torcer pelo Brasil também. Então, e Eva, o México derrotou a seleção brasileira em Wembley em 2012, nós estávamos lá. E tá engasgado nós também, perdemos, né? por 2-1. E naquela seleção do Mano Menezes estava Neymar, estava Oscar, Alexandre Pato, enfim. Nós tínhamos um grande time na seleção olímpica, talvez até melhor do que o time do Filipão em termos de valores individuais. E o México aplicou um placar de 2-1, né? Nós perdemos de 2-0 e conseguimos... o Oscar perdeu no final do jogo um gol de cabeça, o goleiro e a trave acabou cabeceando por cima, enfim. Esse México ele pode complicar e muito,
para o time brasileiro, embora a grande parte da opinião pública e dos especialistas tinham medo da Croácia, né, por conta do futebol iugoslavo, toda aquela tradição que a Croácia e a Sérvia acabaram assimilando, né, depois da divisão da República. Mas o México amanhã vai ser isso. diferente, o Amarildo já falou pra gente, vai ser um 3-1. Mas o Brasil tem que levar um gol, Amarildo, não dá pra segurar ali? Não, mas você tem que pôr esse golzinho, esse gol mexe com o brilho do jogador. Esse último jogo que tomamos esse gol foi bom, apesar de ser gol contra, mas foi bom que mexeu. O Brasil levantou, tirou aquele peso todo e se soltou mais. Isso faz parte do jogo, né, Eva? Você, como esportista, sabe disso. Então, você tem que ser cutucado para você poder reagir. Se você tiver condições de reagir, o Brasil tem muitas condições de reagir. Ela falou que o Brasil, no banco, eu acho que o banco do Brasil é muito bom. Então, o banco é para aquilo aí, para ser usado na hora certa. E o Filipão sabe disso que tem, né? Ele usa esses jogadores que estão no banco na hora certa, são jogadores que entram para resolver a partida. Quando eu estou no treinador, eu mexo, eu chamo algum jogador do banco, entra lá e resolva para mim. É assim que funciona. Você sabe da capacidade, ele está ali para alguma coisa, né? Tá certo. Agora, gente, o placar de Holanda e Espanha, alguém esperava esse 5-1? Porque eu não esperava de jeito nenhum. Nem Acho que ninguém, hein? Não, ninguém. Não, isso aí E foi um jogão, são coisas né? de futebol que eu acho que não vai acontecer de novo numa Copa do Mundo. Um clássico desse do futebol ter tantos gols assim. Acho que ninguém esperava, mas no fundo agora a brasileira, quando não está torcendo para o Brasil, está torcendo para a Holanda também, né? A Holanda entrou em campo, a gente meio que torce um pouco. Agora, alguns lances daquela partida, e o Celito, né, que viveu São Paulo, Rio, grandes jogos, morou em São Paulo, enfim, teve a oportunidade de ver de perto, né? E futebol é bom no estádio, né? A televisão traz um pouco do que é o futebol. Bom... Eu sou um dos que viu o Pelé jogar, né, Arthur? Olha... No estádio. Exatamente, eu nunca vi, eu vi o rádio. Mas outro aspecto interessante, Celito, Amarildo, com toda a experiência, ressurgiu nos debates da grande crônica esportiva brasileira, naquele jogo da Holanda, um nome que foi muito lembrado, e o Screte de ouro de 70, que tinha no Gerson a figura dos lançamentos de longa distância, e que a Holanda recuperou para o futebol, mostrando que é possível, né? Foram 2 gols de bolas de mais de 50 metros. Né? Exatamente. Eu acho que é a vitória do verdadeiro futebol, do futebol vertical, futebol de emoção, futebol do craque, do cara que sai em velocidade, porque eu não gosto do futebol da Espanha, não vejo nada naquele time assim de extraordinário. Do ponto de vista tático, eles dominaram aí 4 ou 5 anos, mas é um futebol feio, chato, toquinho curtinho, 2 metros um no outro, 3, 4. Eu não gosto desse jogo. Eu gosto do jogo vertical, como é o jogo da Holanda, como é o jogo do Brasil. A gente tem essa impressão um pouco da Espanha, desses 4 anos que dominou bastante, mas também porque... Graças a Deus acabou, né? Acabou a fase do futebol do tic-tac. Chato demais aquilo. Quando a gente fala de Espanha, a gente lembra de Real Madrid, então a gente pensa naqueles craques dos times, mas quando a gente está falando de seleção, você vai tirando Cristiano Ronaldo, você vai tirando Barcelona, você vai tirando Neymar, então só sobra os espanhóis mesmo. Então, a bola bonita, o jogo bonito, que não é esse toquinho, estão nos estrangeiros mesmo. Então, a gente fica com essa impressão de Barcelona e Real Madrid quando fala de futebol espanhol. Agora, eu fico uma expectativa, e praticamente todos os times africanos já estrearam. Hoje nós teremos a oportunidade de ver um futebol de Gana, né, Maria? Futebol de Gana. Porque o Drogba mostrou mais uma vez naquela virada da costa... Do Marfim, sobre a excelente equipe do Japão no talento dele, né? Enfim. E eu estou curioso demais para ver o futebol de Gana, então, tá que fez uma campanha diferenciada, foi uma seleção que surpreendeu nas eliminatórias. Os jogadores africanos são diferenciados, Arthur. Eu tive a oportunidade de jogar quando eu estou aí na Europa, joguei por 8 anos na Europa, né? Então eu conheci muitos africanos que jogaram comigo lá no futebol do Porto, até mesmo lá no Celta de Vigo, na Espanha, e eles são diferenciados. O talento deles é um talento diferente do nosso, um exemplo, né? Só que, além do talento, eles têm muita força. É o que diferencia eles. Só que são jogadores que não jogam com aquela responsabilidade, tipo uma seleção brasileira. Se eles jogassem com essa responsabilidade, como joga a seleção brasileira ou outros países, pode ter certeza que seria bem diferente. Agora eu quero saber, e Camarões, preocupa? Justamente por essa falta de responsabilidade deles, não preocupa. Não preocupa? Não preocupa. Vai ser um jogo tranquilo? Eu acho que vai ser um jogo relativamente fácil. E é uma equipe que não vai se classificar também. Tá certo. Então, amanhã, Brasil e México. O Amarildo já arriscou 3-1. Amanhã. 3-1. E você, Arthur Maria? Acho que vai ser um jogo tranquilo também? Olha, eu não gosto muito de dar palpite, né? Amigos do interior me ligaram. Mas né? O 3-1 você acertou. O 3-1 eu acertei lá na Rádio Cultura, mas não concorri a nada, né? Acertei. Uma coisa muito intuitiva, né? Acho que eu sonhei, né? Com aquele placar, né? 3-1. Continue sonhando com vitória, então, Arthur Maria. Tomara. Agora,
Os outros aspectos da Copa, e se der para a gente comentar no programa de hoje, né, tem vários aspectos aí, né? O Brasil faz bem a Copa, como disse o ministro Aldo Rebelo, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo em meu programa de rádio, e de tanta negatividade, né? Olha, ou seja, o sentimento de brasilidade quase se perdeu, mas agora com a torcida recepcionando bem, os turistas nas 12 capitais, Celito, Amarildo, eu fiquei muito feliz, porque no manual da Polícia Federal no Brasil, a orientação para os torcedores ao desembarcarem nos aeroportos, olha, cuidado com os seus pertences, cuidado com a sua bolsa, ou seja, isso estava deixando a gente muitíssimo preocupado. Já é uma impressão negativa. Por conta de toda a bagunça no Brasil. Em qualquer país que você vá, as orientações são essas. Mas nós é que tomamos isso como uma coisa, no Brasil, ofensa, mas né? Todo mundo faz isso. Mas em função das manifestações, né? Que nós fora do país, atuar às vezes chega lá e eles não falam cuidado, fala cuidado que chegou o brasileiro. E tem país que é assim mesmo, eu vi, são bairristas, tem país que são bairristas. O próprio português é um povo bairrista com a gente. A Inglaterra, eu tive esse desprazer de ver isso. A Inglaterra é uma imprensa que está batendo forte no Brasil, né? Noticia 40% sobre Copa e 60% sobre os problemas do Brasil. Coisas negativas, né? Eles estão batendo forte. Agora eu quero saber de vocês se o Campo Grandense está no ritmo da Copa. Olha, eu fiquei muito feliz, né? A Vida Brasil... Você esteve por lá, né? Eu Tinha muita gente? Não, eu acompanhei pela imprensa a Vila Brasil, tinha aproximadamente 3 mil pessoas, até os chilenos foram lá, né? Muitos bares, enfim, muita festa. E não tivemos nenhum incidente, né? Isso é muito legal. Eu acho que a torcida campo-grandense está com a seleção, indiscutivelmente. E você, Amarildo, acha que o Campo Grandense entrou mesmo no clima? Quem não entrou muito no clima foi os donos de bares, né? Porque esses jogos à tarde matou eles, então deixa de vender muito. Mas entrou sim. Amigos meus, de amanhã mesmo, já estão combinando, já me ligam um monte para ir na casa de cada um para assistir o jogo. Então esse clima está gostoso, um ambiente sadio e a torcida está muito grande. Abraçaram, tirando esses oportunistas que fazem essas badernas aí, quebrando tudo, né? Esses que estão torcendo, a melhor coisa que tem que fazer é torcer. Agora a abertura, o que vocês acharam? Eu achei tudo tão lindo e achei muita gente falando mal. Não, foi fraca. Não, eu achei que foi lindo, eu achei que foi muito bacana. Assim, eu acho que se fosse à noite, o visual seria outro. Seria outro, exatamente. Né? O problema é que foi no horário que tinha sol, tinha tudo, e não tem aquele glamour todo, né? Então, se fosse à noite, pode ter certeza que seria bonito. Mas ali as atrações você achou bacana também? Foram ótimas. É que faltou mais tempo, né? Acho que foi muito curto. Eu acho que também a gente tem a visão de sambódromo, né? Carnaval, eu fiquei esperando uma coisa bem maior, confesso, mas eu achei que ficou muito bonito. E é o que o Amarildo falou, a questão de ser de dia, não é que não seria a palavra pobre, né? Mas fica carente de um jogo de luz, de efeitos. Você fica só com o recurso das cores mesmo. E a As FIFA mídias sociais trouxeram uma polêmica a respeito da abertura da Copa, mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: alguém lembra de alguma abertura de Copa do Mundo anterior? Não é digamos assim, do métier da FIFA se preocupar com essas coisas. A abertura foi um jogaço Brasil e Croácia, foi isso que ficou na minha mente. Aí tem uma polêmica nas mídias sociais falando isso ou aquilo, eu não vi nada demais, eu achei que estava tudo tranquilo. Bonitinho, tudo certinho. As pessoas às vezes também confundem muito com a Olimpíada, né? Não, porque a Olimpíada de Pequim foi tudo muito lindo, né? só que não tem que se comparar, né? São os 5 continentes, né? Aquela loucura. E aí você tem que colocar todas as nações, aí entram todas as delegações, é diferente do volume, né? Os atletas estão todos se preparando na Copa. Inclusive, eu vi uma crítica nas mídias sociais falando que a Cláudia Leite foi deselegante, que ela deveria ter dado espaço para outra cantora que eu nem sei quem era. A Jennifer Lopez. Nem sabia que existia. E a Cláudia Leite é muito melhor que aquela lá. Por que ela teria que dar espaço para aquela se ela é muito melhor? Inclusive, a beleza da Claudinha, pô, tá em forma, tá com tudo em cima. Né? Valeu, Claudinha. Olha, pertinente, bacana o que o Celito falou ainda sobre a questão da cerimônia. Eu não me ative muito, porque eu também gosto do futebol e sou observador, né, de tudo que envolve uma partida de futebol, antes, durante, pós-jogo. Afinal de contas, nós, jornalistas esportivos, precisamos estar atentos a tudo. Agora, às vezes, o que marca em Copas do Mundo são as trilhas, os hinos da Copa. A minha primeira Copa na Itália... E a trilha
né, da minha infância no México em 70, até hoje... 90 milhões em ação. Então, as trilhas são marcantes. Agora, as coreografias, nem tanto, né? Criticaram o belga ou a belga profissional que foi contratada pela FIFA. Como é que vai falar de cultura brasileira, uma europeia, não sei o que e tal. Ó, se põe um carnavalesco do Rio de Janeiro ia ser bem melhor. Mas essa opinião do programa aqui me convenceu, né? Eu acho que para o torcedor de futebol, as cerimônias de Copas não são tão marcantes. Talvez as trilhas, né? Não há como não incorrer em estereótipos ou qualquer coisa do gênero quando você tem que fazer uma síntese. Uma síntese curta que a coreógrafa, quem idealizou, tem que tentar passar o que é o Brasil, um país continental, em 20 minutos, uma síntese. Então fica com esse apelo meio que etéreo, meio estereotipado, mas olha, no carnaval a gente também vê isso. Eu também vejo isso. Muitas vezes, em algumas escolas que saem, essa preocupação de tentar sintetizar, claro que tem uma pesquisa muito mais profunda, né? Mas, enfim, é um evento de uma entidade privada que pode contratar quem ela quiser para botar lá. E que foi tranquilo, né? Foi bacana. Agora eu quero saber da Argentina, né? O recorde de público, muito brasileiro torcendo contra, né? Lógico, a Argentina. E não mostrou muita coisa ontem não, né? O que vocês acharam? Olha, o Messi, ele jogou 10 segundos, né? Como disse meu amigo Miquimbo hoje no programa de rádio. Ele jogou 10 segundos. E os 10 segundos da jogada do Messi valeu pelos 90 minutos, né? Não, eu acho que, ao meu ver, a Argentina... essas equipes europeias hoje em dia, tipo Croácia, Bósnia, o padrão deles é o mesmo. Não existe mais ninguém bobo no futebol, né? Você viu que uma equipe da ontem é muito rápida, a marcação deles é muito em cima, não dão espaço, né? É porque teve a genialidade do Messi. Se não fosse o gol contra, era 1-0, gol do Messi, né? Então a Argentina vai ter muitos problemas aqui para frente, sim, porque depende de um jogador. Eu não quero que o Brasil dependa só do Neymar. O Brasil tem um conjunto bom. Né? Mas ali não, se o Messi não joga, ninguém joga. Tomara que não aconteça isso com o Brasil. Se o Neymar joga, o Brasil não ganha jogo. Né? Então nós não podemos depender de um jogador. Tá certo. Celito Espíndola, o que a gente vai ouvir nesta segunda-feira, véspera de Jogo do Brasil? Falando em Argentina, nossos irmãos queridos, vamos fazer então um chamamé estilizado, uma música contemporânea que tem a ver com os ritmos da Bacia do Prata, Índiazinha. Dia nascendo vi lá no Pantanal, certas canções ouvi, era natural. Horas seguidas depois, Rio Paraguai, lá te conheci. Hoje só resta a saudade, Cunhataí. Lembrar da lua no céu azul. Vou a Corumbá, não há como evitar procurar teu carinho. Liberta meu coração, Índiazinha, Guarani. Hoje só faço poesia pensando em ti. Liberta meu coração, Índiazinha, raça tupi. Hoje te faço poesia em Guarani. Aê! Posso falar? Pode falar. Rapaz, nós somos daqui, criado aqui, tive uma boa parte da minha infância em Porto Esperança, né? Nesse Corumbá ali. E isso tem raiz demais, eu me emociono com isso. Ainda mais esse povo cantando Celito, Família Espíndola, Almi Sater, né?
Paulinho Simões, eu adoro esse povo, eu sou fã demais, incondicional deles. Legal. Amarildo Carvalho, muito obrigada pela sua participação e volte mais vezes. Vamos comentar mais sobre a Copa do Mundo. Com certeza, estaremos sim. Laura, muito obrigada pela sua participação também. Volte mais vezes também. Então, agradeço e convido todo mundo a ouvir o Paixão Nacional na Capital 95. Todos os dias, às 6 horas, estamos no plantão da Copa aí. Bacana, fica a dica então. A gente volta daqui a pouquinho, não saia daí. Já estamos de volta e você sabia que 60% da composição corporal humana é feita de água? Já nossos músculos são formados por 75% de água. Deu para perceber, né, como é importante a hidratação, em especial quando se faz alguma atividade física e se perde uma quantidade excessiva de água. O Giro do Esporte foi a uma academia da capital conferir os benefícios da hidratação durante a prática de atividades físicas. Camila Zequim não é uma iniciante no esporte. Ela malha há 13 anos e tem consciência que o condicionamento físico desejado passa por uma boa nutrição e uma hidratação adequada. É importante a gente repor, né, a água para a gente se hidratar, é importante. Então eu me preocupo durante o treino, a cada série de exercícios eu tomo água. E depois do treino eu tomo um shake com whey, colágeno e destrose, que foi prescrito pela nutricionista. E depois do treino também, ao longo do dia, eu tomo bastante água. A hidratação correta é considerada essencial para um bom desempenho da atividade esportiva e manutenção da saúde do corpo. E quando se pratica exercícios, aumenta a perda de água por meio do suor. A recomendação dos especialistas em nutrição esportiva é tomar bastante água durante a atividade física e, de preferência, a água gelada, que é absorvida mais rapidamente pelo organismo. Para essas pessoas que fazem treinamento mais comum, automaticamente ela tem que se hidratar o tempo inteiro. Intervalos curtos, tomando pouca água, mais intervalos curtos. E para o atleta, ele tem que hidratar muito antes, durante o treino e pós-treino principalmente. Os esportistas também utilizam os chamados hidratantes para repor os sais minerais e outros nutrientes perdidos durante os exercícios intensos. O nosso corpo ele perde muita água para ele se manter aquecido, né? Principalmente no calor. E os diuréticos, esses repositores, eles têm a função principal de manter você hidratado por mais tempo. Ou seja, principalmente para atletas que não pode estar parando o tempo inteiro para tomar água, esses hidratantes eles têm fundamental importância por conter substâncias que os mantêm hidratados por mais tempo. Vinícius Bernardo é atleta e sabe da importância de se manter bem hidratado durante os treinamentos. Quando você perde água, você tem que repor água, né? Eu tomo mais água, mas às vezes em algum treinamento mais forte, eu tomo isotônico ou algum outro tipo de energético após o treinamento. Quando se tem um gasto calórico muito alto, um treino muito intenso, há necessidade de fazer uma reposição com hidratante. Exemplo, uma corrida com mais de 30 minutos de duração, um treinamento em parque, onde você está exposto ao sol, onde seu corpo vai gastar mais calorias e você vai suar mais por conta do ambiente, automaticamente você vai estar perdendo mais água, vai estar perdendo muito sódio. Isso pode dar problemas de hipertensão, pode baixar a pressão. Então o tempo inteiro você tem que estar se hidratando.
Importante, né? A hidratação. E foi realizado neste final de semana, né? Foi realizada a terceira etapa da Copa Centro-Oeste de Rugby Feminino. Com a gente aqui, o Rafael Martinez, presidente do Campo Grande Rugby Clube. Seja bem-vindo. Bom dia, Rafael. Obrigado, bom dia. Foi tudo dentro do esperado ali, essa terceira etapa? Foi muito bom, eleito pelas atletas como a melhor etapa do ano. Foi muito legal. Falando em atleta, com a gente aqui a Ana Barros, atleta do rugby. Seja muito bem-vinda ao Giro do Esporte, Ana. Obrigada, bom dia. Vocês já, se a gente falava ali da hidratação, é importante também em qualquer prática de esporte, de atividade física, né? Ah, sem dúvida. A gente, num jogo, a gente chega a perder 3 a 4 quilos, que na verdade são litros, né? Então Corre muito, a reposição é muito importante. O rugby feminino tem muita diferença do masculino? Hoje ainda tem. O rugby feminino ele é um jogo mais de velocidade, mais de habilidade. Ele tem menos contato físico que o masculino, né? E o feminino ele é jogado somente na modalidade de sevens, que é uma modalidade mais rápida. São 2 tempos de 7 minutos, com 7 atletas no campo oficial, de 100 por 65. O masculino já joga também o sevens e o 15, que são 2 tempos de 40 minutos com 15 jogadores de cada lado. Então esse é um jogo muito físico, de muito contato, muito pesado. O jogo feminino, o sevens, que é a modalidade que vai estar na Olimpíada, já é mais de habilidade, mais de velocidade, ele tem menos contato físico. E o rugby feminino, o sul-mato-grossense, está crescendo? Já tem mais gente praticando? Está crescendo, hoje já são 4 equipes formadas, né? Campo Grande, Três Lagoas, Dourados e São Gabriel do Oeste. Temos em Ponta Porã uma equipe começando, em Corumbá uma equipe feminina começando também. E está crescendo muito, o rugby feminino vem com tudo aí. Leandro, e você? Como é que você começou a praticar o rugby? Faz quanto tempo? Faz mais de um ano, né? Eu pratiquei o rugby há muito tempo atrás, há 8 anos atrás, só que eu fiquei pouco tempo e isso ficou na minha cabeça. Eu sempre fui apaixonada. Quando eu joguei o pouco que eu joguei naquela época, me apaixonei pelo time, pelos colegas, né? Então eu decidi voltar agora, o ano passado, e desde então eu não largo mais. É algo que não tem como sair da minha vida. O que é mais difícil, assim, ou o que se precisa mais para o rugby? É mais preparo? É mais técnica? É mais força? O condicionamento ele é exigido em qualquer esporte, né? Mas o rugby, dentro dessas posições, cada uma exige um nível diferente de força, de velocidade, de agilidade. Então a gente até costuma dizer que o rugby é muito... Ele consegue receber qualquer tipo físico por causa disso, porque existe uma posição que você precisa ser mais pesado e ter mais força, a outra você precisa ser leve e veloz. Então você tem, dependendo da posição, cada você tem pra todos. vai depender da posição que você joga, vai exigir mais uma qualidade sua. Legal. Lembrando que você, telespectador, participa com a gente, 3318-3839, ou através da nossa página no Facebook, Giro do Esporte MS. Arthur Mário, você tinha uma pergunta, eu te interrompi? A curiosidade é a seguinte, o voleibol você tem 3 jogadas, né? E rapidamente você define um lance no vôlei. O futebol são inúmeras jogadas. Você disse que são 7 minutos por tempo, ou seja, o tempo da competição é bem curto. São quantas jogadas e quais elas? Bom, na verdade, ele é curto, aparentemente, né? Mas são 7 pessoas num campo de 100 por 60. Então, a área para você cobrir é muito grande e são 7 minutos sempre correndo muito. A jogada, a ideia é você tentar atravessar a linha de fundo do time adversário e encostar a bola no chão. Você marca o try, que vale 5 pontos. Então, são esses 7 minutos tentando fazer isso e o adversário tentando impedir você de fazer isso. Já mostra essa bola pra gente, né, Rafael? Você tem uma bola aí, sim. A jogada de ataque, você tem várias jogadas de ataque que você pode mudar, como no vôlei, né? Você tem uma jogada de fundo, uma mexicana, uma coisa assim, né? No rugby você tem jogadas assim também, mas a ideia é chegar ao final. É parecida, é mais ou menos parecida com a do futebol americano? É bem diferente? Ela é parecida, ela é um pouco maior, né? Ela é um pouquinho mais arredondada que a do futebol americano e não tem aqueles cordões bem característicos que a gente sempre vê do futebol americano. Mas a indumentária é a mesma do futebol americano? Não, são esportes bem diferentes. Na verdade, eles são absolutamente diferentes, né? Hoje em dia não há... O futebol americano surgiu do rugby, mas no rugby a gente não usa aquelas proteções fixas, rígidas, na verdade, né? Então a gente não usa capacete, não usa aquela ombreira. Com espuma. Que o futebol americano aquilo acho que é acrílico, né? É um plástico duro. No rugby a regra não permite você usar nada, nem mesmo a caneleira pode ser dura.
ela pode ser de espuma só. Usa o pé e a mão? O pé e a mão. Usa os dois para jogar. E só para a gente explicar melhor, então, para o telespectador, você tem que atravessar o campo com a bola na mão e vem todo mundo em cima de você para tentar A ideia é atravessar impedir. o campo, você vai passando a bola de mão em mão para você ganhar terreno, é sempre uma batalha por terreno. Somente o jogador que tem a posse da bola pode ser parado, o contato físico só pode existir com ele. Com outro jogador não pode existir e sempre da cintura para baixo. Então o movimento você abraça as pernas e derruba o jogador para poder tentar reaver a posse da bola. E assim como no futebol americano, tem também, entra só a equipe de ataque, entra só a equipe de defesa Não. ou mistura? O rugby é uma mistura. equipe só. O rugby é uma equipe só que vai jogar o jogo todo e todos dentro da sua função, todos defendem e atacam também. Tá certo, Ana. E qual é a sua função, Ana, no time? Na verdade, eu não tenho uma função só, né? A gente se mistura, a gente pode jogar em qualquer posição. No último jogo eu joguei na ponta, né? E é isso, tudo que der pra a gente fazer, para avançar, né? O feminino ele tem um pouco mais de liberdade de trocar essa função, porque como são só os 7 jogadores, normalmente são sempre os 7 mais rápidos e mais parecidos fisicamente. Então, elas trocam muito a posição. O masculino já exige posições específicas, até por uma questão de segurança também. Você falava pra gente que o feminino ele é menos impacto, né, do que o masculino. Ele tem menos contato durante o jogo. Aí você vê jogadas mais habilidades, você vê uma jogadora conseguir resolver um jogo. No masculino, no 15, isso é quase praticamente impossível. Ele é um jogo extremamente coletivo. Agora me bateu uma dúvida, tem impedimento no rugby? Porque eu tô levando a bola, a Ana vai lá na frente, eu mando a bola pra ela, ela chega lá, exatamente, não pode. Eu já tava bolando uma jogada, entendeu? A linha de impedimento no rugby é a bola. Nenhum jogador, tanto atacante ou adversário, pode estar à frente dela. Então, por isso vem uma característica muito grande do rugby, uma grande diferença entre o futebol americano. A gente só pode passar a bola com as mãos para trás. A gente não pode fazer aquele lançamento característico. Poxa, eu já estava até bolando uma jogada aqui, Arthur Mário. Para lançar para frente, a gente usa o pé. Aí. A gente chuta e o jogador sai de trás do chutador para conseguir pegar ela lá na frente. Aí tem que ter velocidade, né? Aí vem a velocidade. Olha, além dos Estados Unidos, qual que é o país referência onde está o maior estádio? Para o maior público de rugby no mundo? Na verdade, os Estados Unidos no rugby, ele não é muito forte. É mais forte no futebol americano, né? O futebol americano é um esporte que praticamente só eles jogam profissionalmente, né? O rugby ele é muito forte nas colônias inglesas. Então, assim, o país que é considerado, para a gente comparar com o futebol, com o Brasil no futebol, é a Nova Zelândia. Aí você tem também a Austrália, a África do Sul, a própria Inglaterra, a Argentina é muito forte no rugby, País de Gales, Escócia, Irlanda. São as colônias inglesas, praticamente. Os Países Baixos ali do Reino Unido e as colônias inglesas. Faz adaptação para jogar nos estádios de futebol ou são praças específicas para o rugby? Não, fazemos adaptação. A única diferença do campo de futebol vai ser a marcação mesmo, né? As linhas que a gente diferencia um pouco. Mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem só em São José dos Campos campo exclusivo de rugby. Então, o resto a gente joga em campo de futebol só fazendo as linhas. E tem um Mundial de Rugby? Tem uma Copa do Mundo de Rugby. É o terceiro maior evento esportivo da Terra, né? Ela fica atrás da FIFA e da Olimpíada. Vai ser ano que vem na Inglaterra, nessa mesma época, na verdade, começa em agosto. No ano que vem, então, agosto do ano que vem. E a equipe brasileira? O Brasil, é forte, o masculino ainda tem muito caminho para andar aí. Hoje a gente está na segunda divisão da América do Sul. Então, o caminho é longo para o masculino ainda. O feminino já está bem avançado. Nós somos, atualmente, fomos decacampeã sul-americana, né? Foi 10 vezes seguidas que nós somos campeãs sul-americanas. No ranking mundial, as meninas estão em 8º. Olha, que bacana. E a gente tem uma boa expectativa. O rugby volta para a Olimpíada agora em 2016, aqui no Rio de Janeiro. Ele fez parte lá no início, antes da criação do COI. E agora está retornando no Rio de Janeiro. E a gente tem uma esperança nas meninas aí de pódio. Muito bacana, Celito Espíndola. Vamos ouvir mais uma música? Vamos. Fazer uma parceria agora minha e do meu irmão Geraldo, que é o Pelo Rádio.
A boiada ficou na estação. Eu parti, já tem mais de um verão. Meu cavalo nessa lida acostumou. Há tanto tempo que o tempo nem notou. Pelo rádio mandei avisar. Tô voltando pra te encontrar. Eu bem sei que você se apaixonou. Não duvidei, coração não se enganou. Saudade é o que me faz regressar. Cruzar o chão sob as luzes do luar, pedindo pra uma estrela me guiar. Ouvi o som de um berrante a me chamar, a me chamar. Laraê, larará. Saudade é o que me faz regressar. Cruzar o chão sob as luzes do luar, pedindo pra uma estrela me guiar. Ouvi o som de um berrante a me chamar, a me chamar. A boiada ficou na estação. Aê! Muito bacana. Rafael, muito obrigada pela sua participação aqui no Giro. Lembrando que foi Goiânia, né, que faturou. A terceira etapa agora, a Goiânia leva o circuito, né? Foram 3 etapas, ela foi campeã em 2. E fica esse ano campeã centro-oeste de rugby feminino, Goiânia. Então foi Goiânia, depois Brasília? Goiânia, Brasília, das equipes fixas, né? Goiânia em primeiro, Brasília, Cuiabá e Campo Grande em quarto. Tá certo, mas estamos chegando, né? Campo Grande em quarto, estamos evoluindo chegando. A cada ano que passa. E daqui uns dias nossas meninas vão estar bem aí também. Tá certo, muito obrigada pela sua participação. Volte mais vezes. Ana, parabéns, né? Foi um 4º lugar, Obrigada. mas o nosso esporte crescendo bastante. Continue assim. Obrigada. Isso Valeu aí. mesmo pela sua participação. Lembrando que você continua participando com a gente, 3318-3839, ou através da nossa página no Facebook, Giro do Esporte MS. Daqui a pouquinho a gente vai falar do vôlei de praia. Não saia daí. Giro do Esporte de volta na telinha da TV Educativa Brasil Pantanal. E nós temos uma dica para você. No dia 22 de junho, próximo domingo, acontece a 6ª Corrida Pedestre Cross Country em Tiradentes 2014. A largada será às 8 da manhã no Córrego Vermelho, com chegada na Praça Central em Piraputanga. O percurso será de 10 quilômetros. Fica a dica, hein? E deixar o corpo em forma e alcançar o peso desejado pode ser uma tarefa penosa e cheia de sacrifícios, não é mesmo? Para algumas pessoas, a atividade física tem outro significado. É um momento de descontração. Ritmo, animação, alegria e rebolado. É isso aí, não é uma aula de dança, mas de ginástica. De segunda a sexta-feira, na Praça Esportiva Belmar Fidalgo, são oferecidas aulas gratuitas de ginástica nos períodos matutino e vespertino. A gente trabalha toda a musculatura, desde a parte de alongamento, quanto a parte de fortalecimento muscular geral. Só que eu priorizo mais a parte do abdômen, né? O core, trabalhar a postura, que esse horário matutino vem muitos idosos, então a gente vê essa necessidade. Uma das alunas mais animadas é a dona Edita de Rezende.
Ela tem 77 anos e diz que foi uma das primeiras pessoas a frequentarem a ginástica do Belmar. Eu faço de manhã e de tarde, estou fazendo pilates também. A senhora tem muita disposição, né? Graças a Deus. Tenho por quê? Porque estou fazendo minha ginástica. Tem que fazer. Esse aqui é o melhor remédio que tem. Entre a turma da ginástica, a disposição é geral. As alunas ressaltam os benefícios para o corpo e a mente dos exercícios que fazem. Além de emagrecer, né? É mais disposição, mais alegria, porque às vezes a gente fica estressado e tem que extravasar de alguma forma, né? Desde que eu comecei a fazer ginástica, eu não pego gripe, minha saúde é beleza. Quem quiser, à vontade, pode vir à vontade, sem medo, dentro do limite da gente, a gente faz a ginástica, é muito boa. E é ótimo para a qualidade de vida. Muito bacana, né? Muito animadas essas alunas. E neste final de semana foi realizada uma etapa do circuito estadual de vôlei de praia. Foi o Sub-19, o Sub-21 e também o adulto. Com a gente aqui o diretor de vôlei de praia da Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul, professor Nando. Bem-vindo ao Giro mais uma vez. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia, Eva. Vamos falar sobre os resultados dessa etapa que aconteceu lá no Guanandizão. Com a gente também um dos destaques, né, do vôlei de praia sul mato-grossense, o Renan Freitas. Bom dia, bem-vindo ao Giro. Bom dia, obrigado. Nando, quantas duplas participaram dessa etapa? Na categoria de base foi 23 duplas, né? No Sub-19, 21 e 25 no adulto. Hoje o Renan é um dos destaques da nossa categoria de base? A nossa categoria de base nós realizamos desde 2010, né? Começamos a fazer em 2010. Aí, 2013 foi o Saimo e o Márcio Júnior, que fomos vice-campeão Sub-21 nessa categoria, né? E agora nós começamos de novo, porque todo ano vai renovando. Renovando, né? E o Renan vem treinando desde o final do ano com a gente lá no Guanandizão, que lá nós temos um centro de treinamento para a categoria de base que vai representar Mato Grosso do Sul. Então o Renan foi um que esse ano teve a oportunidade de ir em 3 brasileiros nessa categoria, Sub-19. Que bacana. Quantos anos você tem, Renan? Eu tenho 18. Tá com 18. Há quanto tempo de vôlei? Olha, de voleibol no total são 5 anos, né? Aí vôlei de praia mais ou menos 1 ano e meio. Passou pela quadra, começou na quadra e depois foi para... Comecei nos jogos escolares, né, na verdade. Aí depois comecei nos treinamentos de rendimento mesmo, até chegar no vôlei de praia. O que você achou mais difícil disputando aí essas etapas brasileiras? Ganha bastante experiência também? Ganha bastante experiência. O mais difícil é se adaptar ao local, né? E a gente chega, às vezes, a areia um pouco mais pesada, às vezes venta, né? Chuva, mas tudo isso faz parte do vôlei de praia, é isso que torna o esporte gostoso, né? Tem que se adaptando, né? Porque aqui a gente não tem aquele vento de praia e chega lá, muda totalmente o jogo, né? É outra história. Tá certo. Arthur Mário? Olha, fala do voleibol do nosso estado, qualquer atleta que inicie, que sonha com que possibilidades, né? No futebol, sonha-se com a seleção olímpica, alcançar um grande clube, enfim. Hoje, esses talentos nossos, qual é o mercado que, primeiro, é São Paulo, são os clubes, ou é a própria seleção, é Rio de Janeiro, é Minas, enfim, os nossos talentos, onde é que conseguem desencadear as etapas seguintes do sonho no mundo do esporte? Todo garoto sonha em ir para a CBV, ser convocado, né? O caso do Simon, que foi recente, o ano passado nós viajamos para... Esteve aqui no Giro, Simon, né? Hoje ele está na Polônia, né? Perdeu agora sábado à tarde para a Alemanha, né? Na disputa de vaga para ir para as quartas de finais. E o sonho de todo atleta dessa categoria de base é ser convocado para a seleção lá em Saquarema. De lá que vai para o Mundial. Por exemplo, tem uma atleta nossa aqui de Três Lagoas, categoria de base, com 14 anos, que é a Vitória, de Três Lagoas. Foi convocada agora para o Mundial Sub-17, que vai acontecer no México. Então, se não fosse essas essas competições domésticas, nós não saberíamos ou não indicaríamos um atleta para representar o estado nessa categoria. Então, o Simon foi muito rápido, né, a ascensão dele, que começou em 2010. Em seguida, nós participamos do Brasileiro Sub-21 e agora foi para o Mundial. Ele foi na Croácia, agora ele foi para a Polônia, né?
Então é o sonho de qualquer atleta ser convocado para a seleção em Saquarema. E nessas competições sub-19, sub-21, que você também vai descobrindo alguns talentos, né? Vem muita gente do interior participar. Vem duplas de Corumbá, de Três Lagoas, de Bela Vista, de Glória de Dourados, enfim, de todo o estado, né? Mas a força do nosso voleibol hoje é no interior. Três Lagoas, né? Três Lagoas, as duplas feminina, no caso da Vitória e a Fiamma, que conquistou agora recentemente em Maringá, a Vitória, 14 anos conseguir subir no pódio de sub-21 é uma coisa excelente. E quais foram os vencedores dessa etapa? Foi a sexta etapa? A sexta no masculino, né, no adulto, né? E na categoria de base, a Vitória foi campeã no sub-19, né? Colecionando títulos, a Vitória, né? A Vitória, o nome já se fala, né? Ela foi adotada, ela é atleta do professor Antônio Carlos da Lua, que faz um excelente trabalho na categoria de base no feminino. Né? No masculino, ficou o atleta de Corumbá, uma dupla de Corumbá. Né? Já no sub-21, a Vitória subiu de novo no pódio. E o Renan também foi o campeão no sub-21 masculino. Já no adulto, né, ficou o Miguel e o Maurício, né, uma dupla forte. Experientes, né? Experiente. E o Miguel ficou recentemente, semana retrasada, no terceiro lugar no Challenge lá em Ribeirão Preto. E a Fiamma e a Vitória, no adulto, foram campeões também. Poxa, que legal. Agora, Renan, para conseguir todo esse resultado, primeiro, parabéns, né, campeão? Para conseguir todo esse resultado, são quantas horas de treinamento, quantas vezes por semana? Olha, a gente treina praticamente segunda a segunda, né? Treinamento de manhã, dá um intervalo para o almoço, volta à tarde de novo. E à noite um tempinho para a academia, né, para uma fortalecida. E a faculdade à noite também. Tem gol na Copa, Regina? Tem gol na Copa. Quem fez gol? Tá rolando a Alemanha. Celito, a intuição do Celito tá bacana. Foi gol do Miller. A Alemanha 1-0. Mais um gol de pênalti na Copa. Olha, que bacana, hein, Celito? Tá mandando bem, hein? Já fala pra gente o placar amanhã, já vai falando todos. 3-0? Não, eu acho que 3-1, né? 3-1. O México é um time enjoado, mas a gente vai ganhar. O Mário comentou no primeiro bloco que nós perdemos a Olimpíada última para eles, mas isso está na conta do Mano Menezes, não é desses jogadores, não. Não, vai ganhar tranquilo amanhã. Vamos ouvir a última música então, Celito? Fazer uma parceria do Almir Sater, do Paulo Simões e do Guilherme Rondon. A noite cai na fazenda e a lua banha o telhado. As lamparinas acendem, motor já foi desligado. Silêncio que envolve a gente não demora a ser quebrado. Violas recompensando um dia bem trabalhado. Um verso que sai à toa, de boca sempre calada, já lembra de uma pessoa, ideia premeditada. Morena que me escuta, desfiando essa toada, que meu coração lhe sirva um dia de invernada. Te espero se for preciso, mais uma longa jornada. Às vezes perco o juízo, mas volto pra essa estrada que chega no paraíso, onde a paixão fez morar. Legal. A noite cai na fazenda. Tá certo. Professor Nando, muito obrigada pela sua participação no Gira. A próxima etapa já tem data? Já tem data, vai ser no dia 31/7 a 3 de agosto
lá no Guanadizão. Bacana, então. Renan, muito obrigada. Parabéns mais uma vez. Obrigado. Arthur Mário, até segunda. Até segunda, uma informação interessante, né? Ontem teve comemorário Master lá no José Abrão e faleceu na semana passada um craque comercialino lá dos anos 50, 60, né? Seu Sáter, pai do Almir. Nossa, tá certo. Celito, muito obrigada pela sua participação. Também volte mais vezes aqui no Giro do Esporte. Obrigado, Eva. Tamo junto. Tá certo. O Giro do Esporte fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Lembrando que você pode conferir o Giro. Nosso canal no YouTube é Giro do Esporte MS. Tem ainda a nossa página no Facebook, Giro do Esporte MS. Sexta-feira tem feriado na quinta, então a gente volta na segunda-feira às 11h30. Eu te espero. Até lá.